revista do Miles Morales talvez não seja tão atrativa para quem tá começando a ler Homem-Aranha, quadrinhos, coisas no geral. Mas de certa forma ela consegue trazer um ou outro ponto interessante. Nós temos aqui mais um mix, não é só Miles Morales, nós temos Homem-Aranha Team Up e também Miles Morales Homem-Aranha. Em Miles Morales Homem-Aranha ele tá lidando com as consequências do que aconteceu lá na saga Caçada de Sangue, onde o Blade mordeu ele e transformou ele num vampiro. Ele solicitou ajuda ao T'Challa, que também foi mordido naquela caçada, e conseguiu se curar dessa doença vampírica com a ajuda de Bastet, a Pantera ali, que representa, né, a entidade Pantera que representa no panteão das divindades. Então o T'Challa levou o nosso amigo Miles Morales até Bastet para poder fazer esse pedido, né? Ó, vamos lá, me ajuda aí. Ele foi até ela e lá se descobriu que o Homem-Aranha Miles Morales, na verdade, tem um outro representante. Ele é campeão de uma outra entidade. Nada mais é do que o Anansi, o Aranha, que apareceu aí pouquíssimas vezes, até onde eu sei, no mundo do Homem-Aranha, mas ele tá muito ligado àquela questão dos totens, e é curioso também que ele apareceu, de certa forma, a ideia dele apareceu em Super Choque, quando ele vai pra África, tem muito a ver com isso aqui, mas é uma curiosidade legal. Então, ele acaba conhecendo o Anansi, tá? O Anansi assume ele como seu campeão, meio que dizendo, poxa, a Bastet tem um campeão, por que eu não posso ter um avatar, um campeão? Então ele assume o Miles como seu campeão e põe ele pra lutar contra o Pantera Negra. É mais uma daquelas vezes em que temos um combate entre os personagens, porque sim, ponto final, lutem, que o pessoal gosta de ver. Só que eu acho que o pessoal tá cansado de ver já essas lutinhas de herói contra herói, né? Mas beleza, eles lutam, o Aranha não chega a derrotar ele, mas também não chega a perder. Eles têm um combate bem legal, inclusive o Aranha faz com a eletricidade dele uma espada. Que eu acho. Só que acontece que o T'Challa usa uma roupa de vibrânio, né? Não tem como o Homem-Aranha causar muitos danos nele. Teoricamente, ninguém deveria causar muito. Mas a luta se decorre de forma interessante. Acaba que o Homem-Aranha prova pro Anansi que ele é merecedor e tal. E eles curam o Aranha dessa maldição vampírica. Agora o Aranha vai voltar pra casa com tudo resolvido. E eu acho que agora que a revista vai começar. Eu tenho a impressão que esses 3 volumes que a gente leu é uma espécie de preview ou preparação, ou simplesmente poderia ser resumida em o T'Challa ajudou ele se curou da dor. Mas eu acho que eles... Eu tenho a impressão que talvez eles tenham pensado, vamos fazer uma saga agora com o Miles Morales vampiro. Mas daí em algum momento alguém disse, não, essa ideia não presta. E daí eles refizeram tudo de novo. Mas precisaram fazer esses volumes para poder corrigir os erros do... Então, eu acho que foi por isso que aconteceu. Depois disso, nós temos ali a Marvel Team Up, né? Com o Homem-Aranha e o Miles Morales. E eu acho que é Homens-Aranha o título. Spider-Man é o Espetacular Homens-Aranha o nome. E daí, esse no caso é o volume 3, tá seguindo a risca. Em compensação, o Miles Morales é o volume 29. Então, provavelmente teve sim um momento em que ele foi o Homem-Aranha vampiro e eu não li. Talvez eu leia em algum momento. Mas o que é que acontece nessa edição aqui? Aparentemente, eles estão só vivendo a vida deles. E essa é a intenção desse volume aqui. Mostrar os dois, tipo, se reunindo e tal. Vivendo a vida, o círculo social deles e tal. Só que eles estão enfrentando muitos e muitos inimigos. Coisas que não são tão normais, assim, pra eles. E a gente repara... Só que isso é só lá no final, mas é importante falar do final pra poder entender isso. A gente repara que o Arcade, que é um inimigo que consegue colocar os personagens dentro de uma espécie de jogo e fazer com que mudar as regras daquele mundo e tal. Eu conheci ele lá em Vingadores Arena. Lá é legal, é tipo Jogos Vorazes com pequenos Vingadores conhecidos. É legal lá. Não é o bicho, não aconselho que leia também, mas não é ruim. Essa é a questão. Então se tu tiver em casa e faz do Vingadores Arena, lê, é legal. Não é o bicho. Mas a questão é que ele tá indo atrás do Homem-Aranha e por conta disso ele tá meio que revivendo todas as coisas que o Homem-Aranha gosta e sente de legal e tal. E ele consegue ver ali na mente do Homem-Aranha e do Miles como seria a vida perfeita dos dois, porque ele tá tentando descobrir qual é a identidade secreta dos dois. Só que a partir das coisas que eles gostam, em momento algum eles estão revelando os nomes e sobrenomes, e ele tá meio indignado com isso. Então nós vemos nesse gibi ali algumas aparições da Gwen, vemos o Homem-Aranha namorando, o Miles Morales, no caso, namorando a Kamala Khan, de Voltar dos Mortos e tal. Então, o que eu vou dizer? É um gibi que apela pra nostalgia, porque botou a Gwen no gibi, é nostalgia, e acaba sendo legal. O traço também ele é puxado um pouco para um traço um pouco mais antigo. Não remete nada a Jack Kirby, nem nada assim, nem Steve Ditko, nada desse gênero.
Mas o traço é um pouco mais retroativo. E a edição é legalzinha. Mas de todas as edições da Marvel Team Up, é mais sem graça. Eu preferia que parasse naquela coisa de ficar só naquilo de ser uma coisa mais rotina, cotidiano, sabe? Tipo, eles estão tomar um café juntos e enfrentam um monstro no caminho. Acho que eu gosto mais disso, esse tipo de edição. Mas tá se encaminhando, então essa aqui é uma edição de virada. Não posso dizer que é uma edição ruim. Dentro do que ela se propôs, ela atendeu o que ela queria fazer. Mas, infelizmente, ela não se propôs a muita coisa. Essa é a questão. Ela se propôs a curar o Homem-Aranha, o Miles Morales. Curou. Ela se propôs a fazer um retcon, não. Fazer um flashback do Homem-Aranha com a Gwen e tudo mais, como é que seriam as coisas. E ela fez. Mas não agradou tanto assim. Se tu gosta dos personagens, talvez espera a próxima edição sair. E aí quando eu falar dela, talvez tu concorde, tu queira ou não. Na verdade, a próxima edição já tá nas bancas, né? Eu assinei e eu recebi. Mas é isso, são esses gibis como um todo aqui, é aquela coisa. Se tu quer muito acompanhar o que tá acontecendo com o personagem da Marvel, compra. Mas se não, corre. Não tá o bicho. Não tá bom o suficiente pra justificar. Eu tô comprando porque eu realmente quero acompanhar ali o que tá com os personagens. Talvez ter tudo que tá saindo mensais, mas não sei se eu vou dar conta há muito tempo, não. Eu acho que daqui vai começar a sair de algumas edições aqui. Então é isso, muito obrigado, um forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Fiquem agora com a galeria de capas, onde você vai ver os autores, desenhistas e